Cidade de Nova York, 1936. No coração escuro da Grande Depressão, o país parece uma grande favela, um foco de pobreza e desolação. Nenhum emprego é garantido. As pessoas não têm dinheiro para encher seus carros ou suas barrigas. E pior ainda, a guerra incha e envolve a Europa no exterior. Em tempos tão sombrios, você precisa de uma distração, algo para tirar sua mente dos horrores do mundo ao seu redor, especialmente se você é jovem e inocente. Esse foi o caso de Jack Peel, com apenas 10 anos de idade, tropeçando enquanto era arrastado pela rua, cheia de lixo por seu irmão mais velho, Mike, de 13 anos. Confortos eram escassos aqui. Vagabundos caíam em becos, buscando consolo no fundo de garrafas. Homens com placas esfarrapadas do dia do juízo final vagavam pelas ruas, murmurando profecias e pedindo dinheiro. Mas uma coisa era certa, o novo desenho animado do Bendy seria um espetáculo imperdível. Eles eram a sensação do momento, sendo exibidos antes dos filmes no cinema local. A joia da coroa, do estúdio de animação Joe Drew. Não importava se você era rico ou pobre, preto ou branco, todas as crianças do país conheciam o Bendy. O adorável diabo de mangueira de borracha sempre se metendo em confusões com sua bela coestrela Alice Angel. Eles tinham uma maneira de conquistar corações e iluminar até os dias mais escuros. Jack, um menino doente, não podia sair de casa por longos períodos. Ele era pequeno e fraco devido à desnutrição. Com olhos fundos e pernas arqueadas, o novo desenho do Bendy sempre valia a pena assistir. Mesmo que as ruas sombrias da Grande Maçã o assustassem. Mike era diferente, alto e confiante, seguro de si mesmo em um casaco grosso e um boné chapéu. Jack amava seu irmão e o admirava em todas as coisas. Se ele fosse estar seguro fora de casa, seria enquanto Mike o conduzia pela mão. "Vamos, Jack, depressa!" disse sem fôlego. "Vamos perder isso!" Felizmente, eles não perderam. Na verdade, chegaram a tempo de entregar seus centavos na bilheteria e ocupar seus lugares. O rosto sorridente de Benny apareceu na tela, sinalizando para todos os presentes que eles teriam um entretenimento agradável e limpo. Algo para fazê-los esquecer, mesmo que por um pouco, que irão para a cama com fome esta noite, que o banco pode tomar sua casa, que o futuro deles pode ser apenas uma fantasia. Todos os melhores personagens estavam lá. O próprio Bendy, Alice, Boris o Lobo, a gangue do açougueiro, Charlie, Barley e Edgar e tantos outros. Jack e Mike riam tanto que logo lágrimas brotavam em seus olhos. Mas a diversão parou abruptamente quando Jack sentiu uma súbita onda de náusea. Era sua doença ou sua fome? Impossível dizer. Ele sabia que precisava de ar fresco imediatamente, mesmo sabendo que Mike ficaria bravo por perder parte do desenho. "Tudo bem, eu vou para o fundo com você", disse Mike, "mas você me deve uma." O fundo do teatro era um lugar desolado, um vórtice ventoso de lixo e jornal velho, sem nenhum do espetáculo e elegância da fachada do teatro. Aqui, Jack inspirou profundamente o ar oleoso e tentou se acalmar. "Você pode ser tão bebê às vezes", disse Mike, e estávamos chegando à melhor parte do desenho. Sem qualquer aviso prévio, uma voz rouca crocitou. "Um desenho animado, você diz?" Eles avistaram um homem maltrapilho, com barba ruiva e pequenos olhos escuros reluzentes. Eles não sabiam como ele havia chegado ali sem que ninguém notasse sua aproximação. "Você acabou de sair do último desenho animado, de gatinhos dobráveis." Ele perguntou Jack. Assentiu. Mike apenas olhou para o homem com suspeita. "Quer saber como eles fazem esses desenhos animados, garoto?" O homem disse, avançando, diminuindo a distância entre eles. "Eles fazem eles em um grande estúdio. Você sabe, eu trabalho lá fazendo todos os desenhos animados que você ama. Se você vier comigo, você pode assistir todos os desenhos animados que quiser. De graça, não querem conhecer o Bendy, crianças?" Jack não viu o que estava acontecendo, mas Mike viu. Com segundos de sobra, Mike gritou: "Jack, corre!" Tudo o que aconteceu a seguir pareceu um flash.
Em um terrível instante, o homem esfarrapado tirou um cacetete do seu casaco e o trouxe com uma força horrível para a cabeça de Mike, enquanto o jovem adolescente tentava levantar os braços e se defender. Enquanto Jack virava e corria, muito assustado para sequer saber o que fazer, as pernas de Mike cederam e ele foi agarrado nos braços do homem esfarrapado. Jack viu apenas a borda de um carro surgindo da escuridão, a porta traseira se abrindo e seu irmão mais velho sendo arrastado para dentro por um homem maltrapilho. Essa foi a última vez que Jack viu seu irmão. A polícia interrogou ele e seus pais, mas não esperavam encontrar muita coisa. O país afundava em andarilhos, trabalhadores iletrados e predadores à espreita nas sombras. A depressão havia garantido isso. Agora, aqueles que levaram Mike, talvez nem mesmo estejam mais no estado. E o que fariam com ele? Era melhor não pensar nisso. Melhor para todos. Os anos passaram e Mike ainda não apareceu. Nenhum sinal, nenhum corpo, nada. Jack era assombrado pela memória do homem esfarrapado e seu sorriso deformado. As palavras de seu irmão para ele. Jack, corra, ecoando eternamente em sua mente. Desde então, ele nunca mais conseguiu assistir Bendy. Havia algo que ele compartilhava com seu irmão, e agora que seu irmão se foi, tudo parecia apenas uma coisa terrível e manchada. Um lembrete do pior momento de sua vida, congelado no tempo para sempre. 1956, 20 anos depois. Jack Peel nunca esqueceu a terrível memória daquele dia, mas desde então acumulou muitas outras igualmente terríveis. Não era que Jack tivesse vivido uma vida extraordinariamente terrível, embora alguns argumentassem que sim. É que desde então ele se tornou um agente da Fundação SCP. Considerando que alguns registros indicam que a fundação existia desde a Guerra Civil Americana, a organização tinha bastante experiência em 56, mas ainda havia muito a aprender. Eles não tinham tantos dos brilhantes avanços tecnológicos dos pesquisadores e agentes do futuro da fundação, mas faziam o melhor com o que tinham. Em seu tempo na fundação até agora, trabalhando como agente de campo, Jack se destacou com extraordinária coragem e proatividade. Era quase como se ele tivesse um total desprezo pela sua própria segurança. Mas em 18 de março daquele ano, eles encontraram a primeira rachadura na armadura psicológica de Jack. Ele foi convocado ao escritório de seu superior com os agentes Bluth e Fleischer para uma nova investigação. A fundação havia recebido informações de que uma atividade incomum havia sido relatada em torno de um prédio abandonado em uma cidade próxima, um prédio que já foi um estúdio de animação. Joey Drew Studios, para ser específico. A mesma empresa responsável pelos desenhos do Bendy. No instante em que Jack ouviu isso, sentiu um suor frio formar na superfície de sua pele. O incidente, 20 anos atrás, de repente voltou à sua mente. O homem maltrapilho descendo seu cacetete na cabeça do Mike ficando mole, sendo arrastado para o fundo do carro, rumo a algum destino terrível e pior desconhecido. Mas ele não iria recusar o trabalho devido ao seu trauma de infância persistente. Ele tinha que ser forte e profissional. Talvez investigar o estúdio seria como ele confrontaria a escuridão em seu passado e a deixaria para trás de uma vez por todas. Isso seria, pelo menos, a maneira otimista de ver isso. Como costumava ser o caso com a Fundação SCP, a realidade não seria tão cor-de-rosa. Em um dia frio e nublado, os 3 agentes chegaram do lado de fora do outrora grandioso prédio, com janelas fechadas com tábuas e telhas do telhado deslizando fora do lugar. Pensar que este velho lugar desgastado já foi um centro de animação, produzindo desenho após desenho que alimentava os sonhos e imaginações de milhares de crianças por toda a América e além do globo. Apenas Jack poderia identificar o momento exato em sua vida em que esses sonhos se transformaram em pesadelos. E neste exato dia, estava prestes a acontecer novamente. Eles removeram as tábuas da porta com pé de cabra e chutaram para entrar sem discrição no prédio abandonado.
O lugar estava um desastre, corroído por anos sem amor e cuidado. Pinturas desbotadas dos personagens mais icônicos do estúdio estavam nas paredes, junto com pôsteres de curtas futuros e o parque de diversões de Joe e Drew murchando como flores mortas. Jack se sentia tenso a cada momento que estava lá. O ar ainda mofado parecia quase sólido ao seu redor. Ele não sabia se o cheiro de morte vinha realmente do lugar ou das memórias que esse despertava nele. Os agentes Flasher e Bluth, sem parecer preocupados, pegaram suas lanternas e realizaram os protocolos padrão de busca. Alguns projetores, ainda ligados, exibiam desenhos animados de filmes derretidos nas paredes. Ver Bendy se mover assim novamente, como não fazia há 20 anos, deu a Jack uma sensação de formigamento na nuca. Essa sensação persistiu quando ouviu o agente Flasher chamando do fim de um longo corredor escuro. "Senhores, venham cá", disse o agente Flasher. "Encontrei uma máquina estranha." Jack e o agente Bluth correram pelo corredor para ver o que Flasher encontrara. Precisavam examinar mais de perto. Parecia um gerador gigantesco. Um motor entrelaçado com tubos, gotejando o que parecia óleo. Espere, não cheirava a óleo, era tinta. Algum tipo de máquina de tinta peculiar. "Não sou um especialista em animação", disse o agente Bluth. "Mas mesmo com meu conhecimento superficial, não acho que uma máquina como essa seja necessária para animar curtas de desenho animado." Jack e Flasher não podiam deixar de concordar com isso. Flasher, então, notou algo, um botão em um console de controle. Talvez isso ativasse a máquina. Ele estendeu a mão e pressionou, causando um ruído horrível, borbulhante e retumbante que parecia sacudir todo o prédio. Parecia que Flasher havia cometido um terrível erro. Quando a máquina entrou em alta velocidade, uma enxurrada de tinta podre e nojenta se espalhou pelo chão de madeira, formando uma poça preta e espessa. Os agentes recuaram, esperando evitar sujar suas roupas fornecidas pela fundação, mas a bagunça não permaneceu apenas inconveniente por muito tempo. A poça de tinta começou a coagular, tomando uma forma enorme e terrível, um demônio de tinta. Uma monstruosidade de 7 pés de altura que Jack, em seus pensamentos mais profundos e sombrios, percebeu, lembrava-lhe de Bendy, o pequeno diabo de desenho animado para sempre ligado ao pior momento de sua vida. Os agentes da fundação sacaram suas armas, embora revólveres fossem inúteis contra um homúnculo gigante de tinta, mas era tarde demais para o agente Bluth. O demônio de tinta estendeu a mão e agarrou o pobre homem em suas garras viciosas antes de desencaixar suas mandíbulas, pingando e devorar o homem de cabeça para baixo. Jack e o agente Flasher atiraram contra o monstro, mas as balas apenas afundaram inofensivamente em sua pele obsidiana molhada. Suas únicas opções eram correr ou morrer. Eles correram pelo corredor com o demônio de tinta em seus calcanhares. Eles trariam reforços, voltariam e trancariam todo o rio do lugar. As tábuas empoeiradas do chão desabaram sob seus pés, enviando Jack e agente Flasher em uma queda escura até aterrissarem bruscamente. As luzes se acenderam logo depois, e foi quando eles perceberam que não estavam sozinhos aqui embaixo. Havia outro homem, sem camisa, mas com um par de calças velhas, com suspensórios. Sua pele era do mesmo preto oleoso que o demônio de tinta, seu rosto oculto por uma máscara envelhecida de madeira de Bendy. E ele estava carregando um machado de incêndio, manchado de tinta. Jack se levantou rapidamente ao ver isso. O agente Flasher foi mais lento. Jack tentou sacar sua arma novamente, mas a figura mascarada foi mais rápida. Ele avançou e desferiu um golpe com o machado no peito do agente Flasher, matando-o quase instantaneamente. Ao presenciar a cena, Jack relembrou Mike sendo agredido com o cacetete. Em ambos os casos, ele estava tão impotente, tão incapaz de ajudar, incapaz de impedir os horrores.
enquanto o homem mascarado, com um machado, atingia o agente Fleischer repetidamente, Jack virou e correu. Ele sempre parecia estar correndo. Agora, por uma rede de corredores sombrios, gotejando com a mesma tinta patética. Mais monstros sem forma pareciam surgir ao seu redor, formas horríveis e gosmentas. Alguns com algum vestígio de roupas humanas surgindo e deslizando atrás dele com velocidade terrível e intenção violenta. Ele desviou para uma sala próxima e tentou bloquear a porta. Ele podia sentir eles do outro lado, batendo contra a madeira, tentando se infiltrar pelas frestas e impor sua terrível vontade sobre ele. E assim, sua vida assumiu uma espécie de ciclicidade pesadelo, onde seu anjo da morte, o arauto da destruição, seria um personagem de desenho animado. Ninguém jamais saberia o que aconteceu com ele. A Fundação provavelmente apenas o marcaria como desaparecido, assim como fizeram com Mike 20 anos antes. Ele seria mais um eterno ponto de interrogação. Jack recuou contra a parede e observou a porta, esperando pela morte. Mas então algo surpreendente aconteceu. Uma porta secreta no fundo da sala se abriu e Jack foi repentinamente arrastado para dentro. A porta se fechou atrás dele e uma lâmpada a gás se acendeu. Para seu completo espanto, Boris, o lobo de um desenho animado de Bendy, estava sentado bem à sua frente. O desenho animado vivo fez um gesto de silêncio com o dedo nos lábios, enquanto a porta da sala principal era arrombada. Mas juntos, eles poderiam ter uma chance de realmente sobreviver a isso. Confira agora o avião que nunca existiu, SCP-780, o SCP mais misterioso e SCPs de terror, mais assustadores que vão te dar pesadelos. Para mais.